começar. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Com o quórum devidamente conferido, duas ausências justificadas, doutor Antônio Calil e doutor Antônio Carlos da Ponte, declaro abertos os trabalhos da 57ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, reunião do dia 6 de junho de 2023. Saúdo nosso corregedor-geral, doutor Motaurício Oquete Souza, saúdo a nossa secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicuto. Peço licença para saudar todos os demais membros deste colegiado, em nome do nosso querido amigo ilustre decano, doutor João Machado de Araújo Neto. Saúdo igualmente os nossos companheiros de trabalho, servidores que nos acompanham nesta reunião virtual e semipresencial, né? E também todos os dias no dia a dia deste colegiado. Saúdo também os colegas que nos assistem pela plataforma Teams. Estamos aqui hoje presencialmente, não temos assistência presencial aqui, então aqueles que nos assistem na plataforma Teams, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esta reunião. Justifico oficialmente o nosso atraso aí no início da reunião, a culpa do procurador-geral, atendendo o telefonema de um deputado, e acabou atrasando um pouquinho. Peço, então, desculpas a todas e todos pelo atraso. Primeiro item da nossa pauta é sempre a ata da reunião anterior. Essa ata foi distribuída a todos os membros deste colegiado. Eu indago se há alguma observação. Não havendo qualquer observação, então podemos considerar aprovada a ata da reunião da última terça-feira. Temos aqui alguns avisos. Um aviso de falecimento, doutor Antônio Augusto Batista Júnior, que é promotor de justiça aposentado, falecimento. Podemos, então, consignar voto de pesar pelo falecimento do doutor Antônio Augusto Batista Júnior. E votos de louvor pela aposentadoria do doutor Marcílio Greco, que é o 30º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal. Doutor Marcílio, cada hoje a aposentadoria do doutor Marcílio Greco. Não há mais, né, doutora Tatiana? São só estes. Eu, então, passo às comunicações dos ilustres membros deste colegiado. Primeiro, hoje, a ter a palavra, o doutor Marco Antônio Ferreira Lima. O Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Arrubo, a quem peço licença para saudar a todas e a todos presentes a esta sessão. Senhor Procurador-Geral, eu gostaria de propor um voto de louvor à agora desembargadora, doutora desembargadora Márcia Monassi, por sua posse no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E gostaria também de propor um voto de louvor aos procuradores de justiça recém-promovidos na última sessão, proclamados assim diante das suas promoções. Senhor Procurador-Geral de Justiça, eu gostaria de fazer duas observações, ou fazer dois pedidos à Vossa Excelência e ao digno Corregedor-Geral de Justiça, doutor Motaurício Oquete Souza, ainda em relação ao acordo da não persecução penal. Vossa diligente assessoria, acompanhada certamente por sua subprocuradoria de Justiça, atrelada aos assuntos criminais, deve ter comparecido a essa reunião também, promovida na Barra Funda, aonde alguns esclarecimentos foram tecidos no que diz respeito à aplicação desta nova resolução em relação ao acordo da não persecução penal. Eu queria pedir a Vossa Excelência que observasse, que pautasse os seus olhos e a sua assessoria, a sua subprocuradoria nesse sentido, pudessem verificar, pudessem ver que a Barra Funda não tem a mesma realidade do interior do Estado. A Barra Funda, por exemplo, conta com o SAF,
que é composta por diversos funcionários que irão certamente auxiliar na aplicação do acordo da não persecução penal. Entretanto, senhor Procurador-Geral, o interior do Estado tem realidades distintas, onde a maioria dos gabinetes tem, no máximo, um oficial de promotoria e um analista. Consequentemente, pediria a Vossas Excelências que atentassem para essas diferenças em todas as comarcas do Estado e não tomassem como exemplo aquilo que foi proposto na Barra Funda e que é do conhecimento de Vossa Excelência. Outra questão que eu queria apontar a Vossa Excelência é a Resolução 564 de 2008, que foi uma resolução conjunta entre a Procuradoria-Geral de Justiça e o Colégio de Procuradores, especificamente no seu parágrafo único, artigo 7º, número 2, que fala de uma escala de plantão. E essa escala de plantão, se essa escala de plantão seriam outros, além daqueles que já são praticados nos finais de semana. Vossa Excelência também determinou um envio de um e-mail para toda a classe com um ato de divisão de atribuições. A despeito de talvez isso interferir diante da forma de organização que se pretende das próprias promotorias de justiça, seria isso o SEJUSC? Seria a aplicação do artigo 178 do Código de Processo Civil? Seria para a homologação de acordos da não persecução penal e da não persecução civil? Ou seria uma forma de mediação, tal como acontece nas varas empresariais aqui na capital, sendo estendidas para o interior? Eu gostaria de fazer essas indagações a Vossa Excelência, sempre com o devido respeito e sabendo que Vossa Assessoria já cuidou de explanar alguns desses pontos, ou talvez não tenham faltado alguns pontos no que diz respeito a essas afirmações, a essas situações. Também, senhor Procurador-Geral, eu gostaria de não ser indelicado, mas também não ser insistente, se Vossa Excelência já tem uma efetiva data para implantação do possível auxílio acervo e também em relação ao ATS. Se Vossa Excelência diz que isso estaria em estudos, e com o devido cuidado com o tema, com a devida cautela que nós devemos ter em relação ao tema, eu perguntaria se Vossa Excelência já teria alguma data prevista para tanto. É o que apresento, senhor Procurador-Geral, desejando a todas e a todos uma excelente sessão. Muito obrigado pela concessão da palavra. Muito obrigado, boa tarde. Respondo ao final. Doutor Jurandir Norberto Marsura, por favor. Com a palavra. Obrigado pela concessão da palavra. Inicio cumprimentando Vossa Excelência, o doutor Mário Luiz Sarrubo, eminente Procurador-Geral de Justiça, presidente deste egrégio conselho. Cumprimento também o Corregedor-Geral do Ministério Público, doutor Motaurice Alquete de Souza, a secretária deste conselho, conselheira, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Cumprimento o doutor João Machado Araújo Neto, nosso decano. Cumprimento a todos os conselheiros aqui presentes, pela ordem de votação, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, doutor José Carlos Mascari Bonilha, doutor Saad Maslum, doutor Pedro Jesus Giuliotti. Eu gostaria de me associar ao doutor Marco Antônio Ferreira Lima em relação ao voto de louvor pela posse da doutora Márcia Monassi no Tribunal de Justiça de São Paulo e também em relação aos promotores de justiça recém-promovidos e empossados no Ministério Público. Não tenho comunicações a fazer e desejo a todos uma ótima reunião. Muito obrigado, doutor Jurandir Marsura. Acho que podemos, já até adiantando, né, a proposta do doutor Marco Antônio, um voto de louvor. Doutora Márcia Monassi, né, hoje desembargadora, tomou posse administrativa nesta semana. Posse solene ainda está para ser marcada. Então, acho que podemos aprovar o voto de louvor e
também, doutor Jurandir, propõe voto de louvor também aos procuradores de justiça que assumiram no dia 1º, né? Foram vários. Podemos aprovar também, né, colegas? Podemos? Então já fica aprovado. Muito obrigado, doutor Jurandir. Na sequência, passo a palavra para o doutor João Machado de Araújo Nesto, o nosso decano. Obrigado pela concessão da palavra. Saúdo inicialmente o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo. Saúdo o excelentíssimo senhor Corregedor-Geral, doutor Motaurício Guete de Souza. Saúdo a excelentíssima senhora secretária deste colegiado, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, em nome de quem peço licença para saudar os demais integrantes deste colegiado. Saúdo também os nossos sempre dedicados servidores, saúdo ainda os eminentes membros do Ministério Público e todas as demais pessoas que estejam acompanhando esta reunião. Desejo a todas e todos uma ótima reunião. Apenas isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor João Machado. Com a palavra a nossa secretária, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Boa tarde a todos e a todas. Saúdo o excelentíssimo senhor Procurador-Geral, o excelentíssimo senhor Corregedor, o doutor Juliotti aqui presente, os colegas que estão no sistema virtual, doutor Marco Antônio, doutor Jurandir, doutor João, doutor Saad, cumprimento a todos. Cumprimento os nossos servidores que nos auxiliam e também os colegas que nos assistem à distância. Eu gostaria de fazer uma comunicação a respeito da prorrogação dos prazos de inquérito civil. Com a nova lei de improbidade, também a resolução 1342/2021, o pedido de prorrogação de prazo de inquérito civil passou a ser feito pelo Conselho Superior. Então, eu gostaria de dizer que no ano passado, entre outubro e dezembro, foram feitos 2.194 prorrogações e entre janeiro e maio deste ano, 1.273 prorrogações de prazo. Agora, em outubro, é o segundo ano de vigência da lei, e eu gostaria de pedir que nós viéssemos a refletir sobre a questão do prazo proposto pela nova lei de improbidade, se é um prazo próprio e um prazo impróprio, a fim de que nós possamos encetar para os nossos colegas de Ministério Público como serão feitas esses novos pedidos, se nós os aceitaremos ou não. Então, são essas comunicações que eu gostaria de fazer e pedir que nós pensássemos sobre isso, sobre um eventual aviso a publicar para a classe. Agradeço a concessão da palavra e devolvo à presidência. Obrigado, doutora Tatiana. Nossa secretária, com a palavra, doutor José Carlos Bonilha. Senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo, senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, doutor Motauri Sioquete de Souza e senhora secretária, conselheira, doutora Tatiana Vigiane Bicudo e demais colegas deste colegiado, sintam-se todos respeitosamente abraçados e com as mãos apertadas em sinal das minhas singelas homenagens e dos meus respeitos. Também desejo aos servidores, às senhoras servidoras, aos senhores servidores e a todos os que nos acompanham virtualmente, uma ótima tarde e que tenhamos todos uma profícua sessão, como de resto tem sido sempre essa a marca e a rotina das sessões deste egrégio colegiado. Eu não tenho outras comunicações a fazer e devolvo, portanto, a palavra à presidência. Muito obrigado. Doutor Saad Masloum, por favor. Muito obrigado. Cumprimento primeiramente Vossa Excelência, senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo. Cumprimento Sua Excelência, o Corregedor-Geral, doutor Motauri Sioquete de Souza. Cumprimento a senhora secretária deste colegiado, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Cumprimento também o doutor João Machado de Araújo Neto, nosso decano. Assim também Sua Excelência, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, doutor Jurandir Norberto Marsura, doutor José Carlos Mascari Bonilha,
e o doutor Pedro de Jesus Giuliotti, e bem assim cumprimento todos os demais integrantes do Ministério Público que nos assistem virtualmente e também aqueles que, com seu trabalho, permitem a realização das nossas sessões. Não tenho comunicações a fazer, apenas desejo a todos uma ótima reunião. Doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Boa tarde a todos. Na pessoa do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, eu saúdo todos os membros deste egrégio conselho, saúdo os colegas, ex-colegas que nos assistem e também nossos valorosos funcionários, sem os quais essa reunião não se realizaria. Eu não tenho comunicações, apenas uma indagação a Vossa Excelência. Por diversas vezes aqui o senhor respondeu a questionamentos do conselheiro Marco Antônio a respeito do auxílio acervo. Eu perguntaria a Vossa Excelência se houve alguma mudança, se o senhor tem alguma nova notícia a respeito do pagamento do auxílio acervo. Muito obrigado, uma boa sessão a todos. Com a palavra, nosso corregedor-geral, doutor Motaurício Oquete Souza. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo, excelentíssima senhora doutora Tatiana Vigiane Bicudo, secretária deste colegiado, excelentíssimos senhores integrantes desse colegiado, doutor Bonilha, doutor João Machado, doutor Saad, doutor Jurandir, doutor Marco Antônio, doutor Giuliotti, cumprimento fraternalmente a todos, assim como aos nossos servidores e a quem nos acompanha, senhor presidente. E não tenho nenhuma comunicação específica, augurando apenas tenhamos uma excelente sessão, senhor presidente. Obrigado, doutor Motauri. Respondendo às indagações do conselheiro Marco Antônio, Barra Funda Interior, acordo de não persecução penal. Como disse nas duas anteriores reuniões, Centro de Apoio Operacional Criminal, a Subprocuradoria de Políticas Criminais, eu mesmo participei no início de algumas dessas reuniões, não pude ficar a reunião toda. Nós estamos percorrendo, doutor Marco Antônio, o Estado, para ouvir os colegas a respeito de um requerimento que recebemos na noite de quinta-feira da outra semana e encaminhamos imediatamente para o Centro de Apoio com determinação para que, com base naquele requerimento e abaixo assinado que recebemos, nós pudéssemos ouvir os colegas, nós pudéssemos dialogar com os colegas, nós pudéssemos entender quais as dificuldades e os questionamentos de cada colega, de cada região do Estado de São Paulo. Então, nós tivemos da Barra Funda, foi apenas a primeira. Mas eu não sei se Vossa Excelência sabe, doutor Marco Antônio, mas nós já estivemos em Santos, estivemos ontem no Vale do Ribeira e já temos reuniões marcadas em todo o Estado nas próximas 2 semanas, em todas as regiões do Estado, para, a partir desta escuta, a partir desta audiência, tomarmos providências eventuais para a alteração da resolução, ouvindo os colegas, e também para criarmos, porque a diretoria-geral também participa dessas reuniões, para criarmos condições para que os colegas tenham estrutura para cumprimento das diretrizes principais da sobredita resolução. Então, por óbvio, que não desconhecemos, não é? Que Barra Funda é uma estrutura diferente, aliás, Barra Funda é diferente, talvez, de qualquer outra promotoria criminal da América Latina, que está do mundo, não é? Porque eu não conheço nenhum lugar do mundo onde tenhamos, numa única unidade, mais de 120, 130 promotores e promotoras de justiça. Então, é uma estrutura muito diferente, uma lógica muito diferente que será observada sem sombra de dúvida. Não podemos comparar Barra Funda com uma comarca de entrância inicial, onde o colega lá estará muito provavelmente com um analista, ou 2, agora quase 2, um oficial de promotoria, um estagiário, enfim, com uma estrutura muito diferente. Então, com tranquilidade, nós vamos encaminhar essa questão com debate, com diálogo, de forma democrática, nós vamos encaminhar esta questão. Com relação, já respondendo também as questões do doutor Marco Antônio e doutor Giuliotti, com relação ao auxílio acervo, neste momento o gabinete está reunido, procurando estabelecer critérios e a forma de implantação, que é uma questão
importante, né? Muito se fala, e tem se falado aí, aliás, em rede social de segunda instância, senhor corregedor, tem alguns colegas lá que não param de se manifestar às 5 horas da manhã, às 4 da tarde. Eu fico aqui me perguntando, efetivamente, como é que se tem tempo para tanta manifestação a respeito do auxílio-acervo, né? E tanta ansiedade pelo auxílio-acervo. Estou um pouco preocupado até com o serviço, com o acervo, porque se há tempo para tantas manifestações o dia inteiro, inclusive aos finais de semana, para se falar de auxílio-acervo, eu fico aqui imaginando que o acervo deve estar pequeno, ou, enfim, não sei. Mas, de todo modo, essa é uma questão que está sendo estudada pela Procuradoria-Geral de Justiça, porque fala-se em equiparação com o Tribunal de Justiça. Mas se o tema efetivamente for a equiparação com o Tribunal de Justiça, nós precisamos tomar alguns cuidados, porque ao compararmos a equiparação em termos de subsídios, sem sombra de dúvida, isso existe. Equiparação em termos de carreira, sem sombra de dúvidas, isso existe e permanece. Equiparação, inclusive, com os nossos servidores, com a atividade meio, porque a partir do instante em que se deu o reajuste para o Estado, a partir do instante em que o Tribunal de Justiça reajustou a atividade meio, nós reajustamos, a partir do instante em que se reajustou verbas que nós também temos, isso foi feito aqui. Agora, há uma diferença nessa questão do auxílio-acervo, porque nós temos, por exemplo, promotorias de justiça em que o acervo depende do próprio promotor de justiça. Nós temos promotoria do meio ambiente, nós temos promotoria de direitos humanos, nós temos grupos GAECO, temos segurança pública, são promotorias que não têm acervo fixo ou acervo forma controlável. Então, temos que mensurar essa questão. E depois outra, eu não sei se os colegas, parece que ninguém se lembra nesse momento, mas nós temos uma verba diferente que se chama gratificação por cumulação, e o Tribunal de Justiça não tem. E gozado, nunca houve essa fala na magistratura a respeito de equiparação, nunca houve essa fala, essa cobrança na magistratura. O magistrado não recebe gratificação por cumulação. Quando ele acumula uma vara, ele recebe, quando muito, lá uma compensação com limites, mas nós recebemos, isso está previsto em lei. E aí nós temos que compatibilizar, porque ficam cobrando. Aliás, eu fui chamado na rede social este final de semana, eu não acompanho, mas evidentemente há quem acompanhe por mim. E eu fui chamado de o estudioso, o que muito me honrou, porque eu estudo mesmo. Eu estudo mesmo, eu não faço nada de sopetão, ou como foi dito aqui outro dia, de forma tresloucada. Tudo é feito com muito estudo, com muito critério, com muita calma. Então, não se trata de pura e simplesmente se implantar um benefício nos mesmos moldes do Tribunal de Justiça, porque o Tribunal de Justiça tem um modelo nessa questão de acumulação de cargos diferente do nosso. Nós temos um teto a ser respeitado, portanto, essas condições é que estão sendo estudadas. A Procuradoria-Geral de Justiça, doutor Giuliotti, doutor Marco Antônio, está, sim, estudando, e estudará e fará a implantação deste benefício nos termos da recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público, com critério, com responsabilidade e respeitando as especificidades da instituição Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, continuamos estudando, esta é a resposta. Por favor, seja transmitida aos dois colegas incansáveis lutadores pelo auxílio-acervo nos grupos, nas redes sociais, por aí afora. Com relação ao ATS, este benefício está em exame pelo Tribunal de Contas. Estive na semana passada em Brasília, conversei novamente no Tribunal de Contas da União, conversei novamente no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda não há segurança jurídica para ele ser, digamos, implantado. Eu já deliberei com uma decisão no sentido de sua implantação, mas com relação a pagamento, por hora, enquanto não houver absoluta segurança em nível nacional, não será pago o adicional por tempo de serviço. Não será o nosso Ministério Público, que sempre primou por responsabilidade, por critério,
pelo cuidado com a coisa pública, nós não implantaremos enquanto não tivermos 100% de segurança, enquanto essa questão não estiver resolvida no âmbito do Tribunal de Contas da União, na medida em que essas decisões do Tribunal de Contas da União, elas evidentemente impactarão toda essa questão no Brasil. Não é? Então, eram estas as informações que eu gostaria de dar. Agora, eu vou indagar o conselheiro Marco Antônio, porque eu não consegui entender essa questão de uma resolução de plantão ou substituição. Eu efetivamente não consegui entender. Vou pedir para o colega, por favor, repetir a indagação. Pois não, senhor Procurador-Geral. Eu só queria fazer uma observação, senhor Procurador-Geral. Se Vossa Excelência fez menção a mim como sendo ativista de rede social. Eu não sou ativista nenhum de rede social, eu não tenho meu trabalho atrasado e não aceito se for essa colocação que Vossa Excelência fez a mim. Se foi a mim que Vossa Excelência fez esta observação, eu não a aceito. De Vossa Excelência, não se trata. Então, muito obrigado, senhor Procurador-Geral. Com relação à observação que fiz, foi um e-mail que Vossa Excelência encaminhou para toda a classe, e neste e-mail falava em uma nova divisão de atribuições. E nesta nova divisão de atribuições, Vossa Excelência teria determinado um plantão, que esse plantão seria realizado nos horários fora dos finais de semana, durante toda a semana, e não somente aqueles que já são realizados no final de semana. Foi um e-mail encaminhado a toda a classe por Vossa Excelência. E a colocação, além de falar, esse e-mail, além de falar na divisão de atribuições, essa divisão de atribuições falaria ainda nestes plantões o modelo do que seria o SEJUSC. Por essa razão, esse plantão seria para as homologações de acordo do ANPP, se este plantão seria utilizado para mediação no próprio ANPP, ou seria uma forma de equiparação com a mediação empresarial que acontece na capital para o interior. Foi essa a notícia que chegou ao meu conhecimento como sendo uma dúvida, e eu estou repassando essa dúvida a Vossa Excelência. Olha, a única notícia que eu tenho a respeito de um e-mail nesse sentido foi a questão dos plantões do GCEP, que é aquele grupo de controle externo da atividade policial, que tem aquele plantão diário na Barra Funda, e isso está sendo oportunizado também aos demais promotores da Barra Funda. Essa é a única notícia que eu tenho, de um único e-mail que nós teríamos mandado. Ou seja, os demais promotores da Barra Funda que não integram este grupo, que hoje inclusive é responsável pela custódia e tudo mais, este grupo faz um plantão noturno, e este plantão noturno está sendo, até por pedido dos envolvidos no grupo, oportunizado também aos demais promotores da Barra Funda que tiverem interesse. Esse é o único e-mail que nós mandamos no âmbito do gabinete. Então, ele não diz respeito a SEJUSC, não diz respeito à ANPP, ele diz respeito apenas e tão somente àquele plantão que os colegas fazem, pedido de prisão temporária à noite e etc. e tal, notadamente no período noturno. É isso. Ok? Muito obrigado. Então, seguindo com a nossa pauta, pedido de afastamento, item número 1, pedido de afastamento do Dr. Fernando Capês, Procurador de Justiça, para que preste serviços na assessoria especial do gabinete da Secretaria de Governo Municipal, protocolado número 103.680/23, o interessado é a Secretaria de Governo do município de São Paulo, relator, ilustre conselheiro, doutor Saad, que está com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Interessado é a Secretaria do Governo Municipal. Cuido presente de renovação do pedido formulado pela Secretaria do Governo Municipal do município de São Paulo para o afastamento do Dr. Fernando Capês, Procurador de Justiça Criminal, objetivando a prestação de serviços na assessoria especial do gabinete,
Secretaria do Governo Municipal até 31 de dezembro de 2023, sem prejuízo dos vencimentos e demais vantagens do seu cargo. O requerimento salienta que o serviço a ser prestado é de suma importância à municipalidade, tendo em vista a experiência profissional do Dr. Fernando Capês, procurador de Justiça, que será prestada junto ao secretário municipal da Secretaria do Governo Municipal, sendo serviço público relevante e sem remuneração a qualquer título. O pedido encontra amparo legal, em especial no seguinte dispositivo: artigo 29, parágrafo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 75 da Lei 8625, este especificamente que trata da autorização do Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público para afastamento da carreira. Artigo 36, inciso 18, prevê que o Conselho Superior opine sobre o afastamento da carreira, e artigo 217, inciso 2º, parágrafos 1º, 2º e 3º, que contempla a possibilidade legal de afastamento para o exercício de cargo, emprego ou função na administração pública e considera como efetivo exercício o período de afastamento, ambos da Lei Complementar Estadual 734 de 93. O nomeado é reconhecido profissional da área jurídica, com notável saber e extrema capacitação para o exercício da função perante o órgão de defesa do consumidor, destacando-se ainda seu afastamento anterior para o exercício de mandato na Assembleia Legislativa deste Estado. Neste sentido, verifica-se que os requisitos exigidos pela legislação pátria estão preenchidos, razão pela qual voto pelo acolhimento do pedido e remessa dos autos à digníssima Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 217, parágrafo 1º da Lei Complementar 734/93. É como voto. Obrigado, doutor Saad Mazlum. Em discussão. Voto do doutor Saad Mazlum. Podemos aprovar? Senhor presidente, se me permite a votação por nominal, eu, com a devida vênia, divirjo do eminente relator, porque não vejo relevância nesse cargo compatível com a grandeza do cargo de procurador de justiça. Então, pelo princípio da impessoalidade, abstraído aqui todos os predicamentos positivos do eminente doutor Fernando Capês, eu particularmente voto contrariamente ao deferimento do pedido, senhor presidente, com todo respeito e acatamento à sua excelência, eminente relator. Doutor Montauri, contrariamente. Mais alguma observação? Então, aprovado o voto. Doutor Bonilha pede a palavra, por favor. Desculpa, não tinha visto. Doutor Bonilha, por favor. Não, senhor procurador, eu acabei de solicitar a oportunidade de me manifestar. Eu agradeço pela oportunidade e eu quero acompanhar modestamente a posição externada pelo nosso corregedor-geral do Ministério Público. Eu imagino, com todo respeito ao solicitante e também ao digno relator, que esse cargo postulado pelo nosso colega, que já foi, inclusive, presidente da Assembleia Legislativa, é membro do Ministério Público, professor universitário, autor de livros, e tem uma trajetória jurídica, de fato, invejável. Esse cargo que ele postula, com todo o respeito, não me parece estar à altura dessa sua solicitação. Abdicar-se da função de procurador de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo para assessorar uma secretaria municipal, ainda que seja da capital do Estado de São Paulo, me parece, com todas as vênias, inadequado e não está à altura da grandeza do Ministério Público do Estado de São Paulo, respeitosamente. Então, nesse ponto, divirjo aqui do conselheiro relator, acompanho a lúcida posição adotada pelo corregedor-geral. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Bonilha. Mais alguma observação? Então, com os votos divergentes do corregedor-geral, doutor Montauri, e do conselheiro Bonilha, fica aprovado o voto do relator, doutor Saad Mazlum. Com isto,
passamos para o item número 2 da pauta. Peço Vênia para ler só os nomes dos interessados. São vários pedidos de autorização para residência fora da comarca, que ainda é reflexo das movimentações de carreira que fizemos. Então vamos lá, doutora Flávia Flores Rigolo, promotora de justiça de Guararema, doutor Túlio Vinícius Rosa, promotor de justiça de Patrocínio Paulista, doutor Lucas Marques de Tavares Olea, promotor de justiça de Bastos, doutor Pedro Javaroni Machado Fonseca, primeiro promotor de justiça de Mongaguá, doutor Daniel Cotone, primeiro promotor de justiça auxiliar de Piracicaba, doutor Tiago Rodrigues Cardim, terceiro promotor de justiça de Ibitinga, doutor Rodrigo Alves Gonçalves, primeiro promotor de justiça de Pacaembu, doutora Beatriz Granzo Siqueira Pereira, primeira promotora de justiça de Mairink, doutor Paulo Vinícius de Camargo Bispo, primeiro promotor de justiça de Pedreira, doutor Vinícius Pascoeto Amaral, promotor de justiça de Viradouro, doutora Maria Isabel El Mairalvi, primeira promotora de justiça de Franco da Rocha, doutor Matheus Felipe Bassan de Medeiros, primeiro promotor de justiça de Martinópolis, doutor Cristiano de Barros Santos, promotor de justiça de Duartina, doutora Letícia Macedo Medeiros Beltrame, promotora de justiça de Rio das Pedras. Os pareceres dos ilustres relatores são favoráveis, assim como os pareceres da Egrégia Corregedoria do Ministério Público de São Paulo. Eu indago se podemos aprovar em bloco, colegas. Podemos? Aprovados, portanto, os pareceres e, portanto, autorizada a residência fora da comarca. Com isso, encerramos a nossa primeira etapa desta reunião. Doutor Montauri, o senhor tem alguma indagação? Não, senhor presidente, eu vou apenas pedir licença, assim como Vossa Excelência, eu sei, para me retirar. Haverá ainda julgamentos, né, senhora secretária? A doutora Liliana irá apenas representar a Corregedoria Geral nesses julgamentos, porque eu tenho um outro compromisso agora. Eu agradeço aqui a oportunidade de estar na presença de todos os colegas, a alegria de revê-los, e desejo uma excelente sessão, fiquem com Deus e um excelente feriado a todos e a todas. Muito obrigado, um fraterno abraço. Muito obrigado, doutor Montauri. E eu peço licença também para deixá-los, como sempre, sob a presidência do nosso querido amigo doutor João Machado de Araújo Neto. Compromissos no âmbito do gabinete exigem a minha presença logo na sequência. Desejo a todos os membros deste colegiado, aos nossos servidores, a todas que estão e todos que estão nos acompanhando, uma ótima segunda metade desta reunião, uma ótima segunda metade da semana, um feriado com muita paz, com muita tranquilidade, com muita saúde. Nos vemos todos na próxima semana. Muitíssimo obrigado. Boa tarde. Boa tarde, igualmente. Boa tarde. Muito obrigado, doutor Mário Luiz Sarrubo. Também agradeço a participação de Vossa Excelência, a presidência, sempre lúcida, sempre importante, e também a participação do doutor Montauri Choquete de Souza. Também retribuo o desejo de uma ótima semana, um ótimo feriado a Vossas Excelências. Doutora Tatiana. Sim, teríamos que mudar o link, então, para o de julgamento. E os Perfeito. dois primeiros já são da Corregedoria. Eu já pedi para a doutora Liliana entrar na sala. Perfeito, perfeito. Vamos mudar, então, de